Schultz. Mundial. Beleza? Prontinho. Tranquilo? Está no ar pela Mundial. Programa Conexão Enneagrama. Os 9 caminhos da lembrança de si. Com a professora Inara Cunha. Bom dia para todos. Nessa manhã aqui em São Paulo, de um sol ainda fraquinho, começando, mas que vai esquentar. Um dia mais fresco, mais leve. Quero agradecer pelas tantas mensagens que eu recebi a semana passada. Foi a estreia do programa. Fiquei muito feliz, foi alguma coisa que aqueceu meu coração. E mensagens de tantas pessoas falando e contando das suas histórias, e contando sobre o Enneagrama, e falando sobre a vida. E eu acho que eu consegui responder à medida em que as mensagens chegavam, mas foi um acolhimento muito lindo e eu queria agradecer a todos vocês, fiquei muito feliz. E que eu consiga levar o conhecimento do Enneagrama para todas as pessoas, para quem está longe, para quem está perto, aqui pelo programa, pela fanpage Conexão Enneagrama, pelo Instagram. Eu estou colocando bastante conteúdo para poder abranger, inclusive a quem está muito longe e que quer conhecer mais sobre esse instrumento, e que quer saber mais sobre si mesmo, e que quer ser mais feliz, e quer estar mais em contato com o seu verdadeiro eu, que é isso que o Enneagrama proporciona para quem conhece, para quem faz os trabalhos, para quem estuda. Então, a minha grande missão aqui é levar esse instrumento, essa mandala sagrada até você, para que o Enneagrama possa atuar na tua vida. Hoje a gente vai falar de um tema que é um tema que eu gosto muito, que são os instintos do Enneagrama. E falar de instintos, pessoal, é falar de vários conceitos bastante profundos e que refinam muito o teu conhecimento sobre você mesmo. Nos meus atendimentos, em empresas, falar sobre os nossos instintos, que são animais, né? Eles vêm assim de uma parte nossa que é animal e que age o tempo todo e muitas vezes a gente não percebe. E isso influencia muito os nossos comportamentos, influencia muito a forma como a gente reage. Então, antes de começar a falar dos 9 tipos do Enneagrama, que é só um comecinho do todo que é a mandala do Enneagrama, é importante a gente falar sobre instintos, né? E falar sobre tudo o que ele representa e como ele atua na nossa vida. Eu espero que o pessoal aí do Facebook esteja me vendo e me ouvindo. É só dar um ok aí, dizer se está tudo bem, tá? Pessoal, quando a gente fala de instintos, a gente fala de fato de uma coisa que é animal. É diferente de habilidade ou de quando você tem a sua criança lá e você coloca a sua criança na aula para aprender a natação. A natação você aprende, é uma habilidade, assim como você aprende muitas outras coisas se você estudar. Instinto não, nasce, tá? É uma coisa biológica, é um impulso natural que a gente tem, né? É como se fosse uma inteligência do animal, da evolução animal que atua em nós. E o instinto é uma parte muito bela, nossa, muito bonita e que garante a nossa sobrevivência. O que a gente tem que entender é que o instinto ele é voraz. A gente precisa alimentar ele o tempo todo e a gente nem percebe, tá? A gente fala aqui de 3 instintos, né? E ele vai ajudar muito a gente a entender a nossa personalidade, as nossas dificuldades. Essa semana, inclusive, as mensagens que eu recebi no WhatsApp, né? Tinham muitas delas, relacionadas ao instinto. E esses instintos, que são 3, eles vão se combinar com a tipologia do Enneagrama, e aí você vai ter assim um retrato da tua personalidade. O que é muito legal no Enneagrama? O Enneagrama, ele diz, né, aquilo que você
é como pessoa, no teu comportamento, na tua personalidade, qual é eu acho que um dos grandes diferenciais do Eneagrama. Ele vai te dar um perfil comportamental, porque como eu falei no primeiro programa, não dá pra gente pular a etapa e não olhar para nossa infância, e não olhar para os nossos traumas, e não olhar para aquilo que são as nossas feridas. E isso é uma parte psicológica, isso é uma parte que é terapêutica. E o Eneagrama traz isso de uma forma bastante profunda. E ele nos permite, né, ele nos conduz até uma parte nossa, que é a nossa essência, que é muito mais do que a própria psicologia consegue. Você pode né, fazer terapia e tudo mais, mas chega um momento em que a terapia, o processo terapêutico vai bater assim num teto, que é um lugar que Freud não foi, enfim, porque são abordagens diferentes. O Eneagrama, ele vai levar você e vai te permitir sentir dentro de você a tua essência. E essa essência é uma parte universal, é uma parte divina, é o teu eu superior que já está dentro de você. E isso você precisa acreditar. Porque se você não acreditar nisso, a gente não sai do lugar. Esta parte bela que nós temos, que são as nossas melhores virtudes, elas já estão dentro de nós. E o Eneagrama, ele vai te dar um caminho, ele é dinâmico. Você não fica só, descobri meu tipo, pronto e acabou, né? Já está aqui. Se você fizer isso, é uma judiação, tá? Porque o Eneagrama te dá possibilidades infinitas dentro da mandala sagrada de você chegar a um nível de essência que é muito belo dentro de você. E nós vamos chegar lá, tá? De novo, vai ter conteúdo na página na fanpage de Conexão Eneagrama, vai ter muito conteúdo no Instagram, a gente vai ter o nosso portal, o YouTube. Você não vai, a cada programa aqui, à tarde, à noite, você vai ter vários vídeos lá para você assistir. Assiste, né? Ouve no fone de ouvido, eu vim de metrô agora e vim ouvindo algumas coisas. A gente tem oportunidade de ter conhecimento e de melhorar a nossa vida. Legal. Bom, só para falar um pouquinho do Eneagrama, e aí, quando a gente fala dos instintos, é algo voraz, é alguma coisa que a gente não percebe. É muito importante isso, pessoal. A gente não percebe no instinto que a gente precisa alimentar esse cara o tempo todo, tá? Não dá para perceber. O instinto, ele vem de um lugar que é uma parte mais ligada ao nosso cérebro reptiliano. É alguma coisa que traz pra gente uma lembrança muito antiga lá, quase que do homem da pré-história. Então, antes de a gente entrar no Eneagrama, antes de eu olhar para as minhas emoções, para o meu funcionamento, se eu tenho um funcionamento mais mental, se eu tenho um funcionamento que é mais instintivo, é mais fazedor, se eu tenho um funcionamento que é mais emocional e eu sinto mais, antes de entrar, né, em todas essas partes, a gente olha para o instinto. Por quê? Porque ele é, de fato, essa parte animal em nós, né? Então, é assim, é uma parte inconsciente, ele reage muito rápido, é muito rápido. A gente, muitas vezes, sente sensorialmente, a gente sente no corpo, sente em todos os lugares aquilo que ele tá manifestando pra gente. O que é legal é a gente ter consciência disso. Nós vamos trabalhar muito aqui, pessoal, em aumentar o nosso nível de consciência sobre nós mesmos. Entender o nosso funcionamento. Então, nós temos aqui, dentro, né, da leitura do Eneagrama, que foi bastante explorada e trazida por Oscar Ichaço, que veio aqui com grandes autores ocidentalizando o Eneagrama e trazendo isso aqui para o Brasil, a gente tem o primeiro instinto, que é o instinto de autopreservação. Como é que é o instinto de autopreservação? Ele traduz muito a necessidade de comer, dormir, de atender às tuas necessidades de sobrevivência. E, principalmente, ele aparece quando você sente, né, que essa sobrevivência física, inclusive, ela fica ameaçada.
né? Então, tipo, tô trabalhando muito, tô com muito sono, e aí eu preciso dormir, né? Então, quem tem o instinto de autopreservação muito alto, como se ele fosse o dominante desses três, né? Porque esses três, eles têm uma hierarquia, eles têm uma ordem, tá? Quem tem um instinto de autopreservação alto, ele vai sentir mais a necessidade de atender a todas essas necessidades dele, né? Se tá muito frio, se tá muito quente. Eu tenho vários amigos, né, que são a autopreservação dominantes, o instinto de autopreservação deles é muito alto. Eu teria aqui inúmeras histórias para contar. Eu tenho um executivo que eu atendo que ele tem uma autopreservação, esse instinto nele opera muito alto, de forma muito grande. E aí ele fala assim, Yara, ele é um advogado, né? Ele fala assim, Yara, eu sei que quando eu vou ter que trabalhar mais tarde, eu não vou embora às 6, 7 horas, eu sei que eu tenho casos, que eu vou ter que atender cliente tarde, que eu não vou dormir, que eu não vou jantar, que eu vou chegar na minha casa mais tarde, que eu não vou ter uma boa noite de sono. Ele falou, ao meio-dia eu já começo a ficar irritado, porque eu sei que eu já vou ficar mal porque eu não vou dormir. Então, é uma necessidade muito grande de atender a esse instinto de autopreservação. São pessoas que, assim, dá fome, tem que comer, né? Precisa ter... crise financeira fica muito mal, porque não tem dinheiro, fome, sono, ou enfim, imagine o instinto de autopreservação num assalto. Ele se sente extremamente ameaçado. E isso para ele traz um resultado, uma reação muito forte. Bom, a gente fala, pessoal, de um segundo instinto. E depois eu vou dar exemplos práticos para vocês, tá? Porque isso é muito atuante na nossa vida. Vocês vão ver depois que vocês conhecerem esse conceito. É o instinto social. Sabe aquelas pessoas que precisam interagir com os outros, que precisam pertencer, eles precisam se sentir fazendo parte do grupo? Né? São pessoas que, em geral, têm bastante amigos, a gente brinca, né? A música do instinto social é aquela música do Roberto Carlos. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Aí você fala, pô, mas como que alguém pode ter 1 milhão de amigos? Né? O desejo do social é ter realmente uma interação muito grande, né? De pertencer, de cooperar, de se associar, de cuidar das outras pessoas, inclusive. A gente brinca que o social, ele conversa com todo mundo, né? Eu vou contar várias histórias aqui para vocês em relação ao instinto social também, que são muito legais. Conhecem pessoas assim, que são bastante sociais, que gostam de interagir. A gente brinca muito que no trabalho, né, os instintos a gente usa muito em abordagens em empresas, né? No trabalho, o instinto social tá lá, né? Ele tá trabalhando, tal, digitando lá, olhando no computador e tudo mais. Aí lá, ele vê uma rodinha ali, conversando, do outro lado do salão. E a rodinha está falando de um assunto tão interessante, estão discutindo um projeto novo lá, e o social está lá, né, sentado na mesa dele, olhando para o computador, tentando manter o foco. De repente ele levanta e vai lá, porque ele precisa participar. Ele fala, como que eles estão discutindo alguma coisa lá e eu não estou participando? E eu estou fora dessa discussão. É uma necessidade de pertencimento que o social tem, tá? Sei lá. Você faz uma festa na firma, sabe? Na firma, você faz uma festa e não convida o social. Ele vai ficar chateadinho, ele pode falar, poxa vida, mas nem me convidou, tá? Esses instintos, pessoal, eles são combinados com os tipos do Eneagrama que a gente vai falar, né? A gente está só começando, lembra? Tem bastante coisa legal. E aí a gente vai ver como cada tipo vai reagir dentro desses instintos. Porque aí tem uma combinação que fica bem... ela traz com bastante lucidez, com bastante acerto, vários estilos de personalidade e o principal, o que fazer com cada um deles, tá? Deixa eu tomar minha água aqui. Bom, falamos do instinto de autopreservação, que ele vai preservar e vai se preservar e vai atender às necessidades dele, né? Ele precisa... Falamos do instinto social, que precisa pertencer. E, pessoal, isto é instintivo, a pessoa não finge. Isto é genuíno na pessoa. É muito importante até para que a gente possa não julgar, né? Ai, mas aquela pessoa, tudo ela quer estar inserida. Pois não é que ela quer estar, ela precisa estar. Por isso que a gente diz que o instinto é uma necessidade biológica, tá? Bom, ok.
A gente tem um terceiro instinto, que é o instinto sexual ou 1 a 1. E aí, ele vai ter um número menor de conexões com pessoas e relações do que o social. Ele vai dizer assim, não quero ter 1 milhão de amigos, até porque não é possível ter 1 milhão de amigos. Mas eu tenho alguns amigos com os quais eu me conecto, e aí eu tenho uma relação que é de como se fosse uma fusão. Ela é um pouco mais profunda, né? E aí o instinto sexual, ele se conecta com alguém, ele fala, conectei com aquela pessoa. Mas ele não se conecta com todo mundo. E a gente diz que às vezes o sexual, quando ele olha para alguém e ele conecta, é como se aquela pessoa fosse colorida e todas as outras fossem preto e branco, ou elas não tivessem cor. Né? O sexual, ele costuma ter os eleitos dele. Deixa eu colocar meu celular aqui que ele tá meio caindo, tá? Bom, o instinto sexual, ele tem uma facilidade de fusão. Ele se funde. Dependendo de alguns tipos, ele se funde muito com o outro. E aí o sexual, pessoal, ele vai ter uma questão que é a questão de dar muito valor, inclusive para relações conjugais. Então eu recebi essa semana algumas mensagens de pessoas falando da relação conjugal e daquela coisa de muita conexão. Imagina a dificuldade, por exemplo, de quem tem um instinto sexual ou 1 a 1 muito alto, né? Uma mulher, por exemplo, e ela precisa daquela conexão, ela precisa que o parceiro ou parceira dela esteja conectada a ela. E esse parceiro ou parceira, ele é um social dominante, ele está olhando para todo mundo, ele está o tempo todo querendo ter amigo. Vocês já imaginaram como é que vai ser essa relação? O sexual querendo atenção, querendo, né, olha para mim, me veja, e o social fala, eu olho para você também, mas eu tô olhando aqui para todo mundo. E aí vem as diferenças nessas relações, né? Então, pessoal, autopreservação social e sexual ou 1 a 1, tá? Entendendo que o autopreservação, ele vai ter um pouco mais de ansiedade, de preocupação com a segurança material, com conforto físico, com alimentação, com vestuário, com dinheiro, com saúde. O autopreservação, ele é aquele que vai cuidar do ninho, né? Sabe quando o instinto de autopreservação, ele sobe muito? Quando a mulher fica grávida, por exemplo. Né? A mulher engravidou, opa, tem nenê lá na barriga. Ela fica, a autopreservação dela sobe. Por quê? Porque vem aquela ideia do ninho, né? Vem aquela ideia de ninho, de casa, de família, tá? O instinto social, pessoal, ele está bastante preocupado em ser aceito, ele tem participação política, ele pensa no todo. O instinto social, ele tem muito esse olhar para o todo, né? Para olhar para todas as pessoas. Ele vai buscar também reconhecimento, fama, sucesso, entendendo que a gente tem em todos os instintos a parte que é uma parte sem distorção, que é uma parte que funciona de uma forma mais positiva, e nós temos em nós também a nossa parte distorcida dessa essência, desse instinto. E aí, pessoal, é assim, né? Não tem bom e ruim, não tem o que é certo e o que é errado. A gente precisa parar de achar que o que é certo e o que é errado não tem. Isso a gente chega em dualidade. Somos sombra e somos luz. Existem momentos que o meu instinto vai trabalhar bem. E existem momentos em que vai ser vai ser uma coisa muito forte. Tá? Bom, ok. Pessoal, quando a gente fala desses 3 instintos, autopreservação, cuidados pessoais, enfim, bem-estar, saúde, dieta, exercício, autopreservação dominante, ele vai fazer check-up, ele vai no médico se está doente, ele vai se cuidar um pouco mais, né? E em equilíbrio, ele vai cuidar de tudo isso, ele vai cultivar uma vida doméstica legal, ele vai apreciar a simplicidade da vida, como diz um querido autor chamado Hans Hudson, né? E fora do equilíbrio, ele vai ficar achando que tudo falta, ele vai sair da abundância, ele vai ter um processo de retenção
com medo de faltar, tá? Bom, quando a gente fala do instinto sexual, o instinto sexual ele vai ter muita energia. Até, pessoal, o instinto sexual ele tem um pouco de agressividade. O instinto sexual, ou 1 a 1, ele é possessivo, né, no momento em que ele está mais em distorção, e no momento em que ele está mais puro, ele tem energia de ação, de fazer, ele é, faca no dente, não é? Aqui, faca no dente. O instinto sexual, ele tem energia vital para fazer, mas ele costuma ser um pouquinho mais bravo, tá? Bom, o instinto social, ele vai criar conexões, né? Ele busca conexões, ele contribui, o instinto social, ele contribui, ele pensa no todo, ele já tem uma abertura para o todo, que é muito legal e que a gente está buscando cada vez mais que esse instinto social, né, excessivo. Voltei aqui. Ele vai acabar ficando com essa insegurança em relação à comunicação, a como ele está sendo visto. Ele vai ter uma preocupação maior aí em relação à imagem, tá? Bom, o que eu tenho para falar aqui? A gente tem um instinto que é dominante, ele é muito forte em nós. Tem um do meio que funciona bem e tem um terceiro que é reprimido. Então, pessoal, é assim. Eu falei dos 3 instintos do ponto de vista de quando ele é forte em você. Mas e quem não tem um instinto por exemplo, de autopreservação forte? Você fala, Yara, eu não me cuido, eu não olho para minha saúde, eu atendo um cara, toda vez ele fala para mim assim, Yara, 5 horas da tarde, você me encontra lá no shopping que eu vou almoçar? Ele vai almoçar às 5 horas da tarde. Tá? O social reprimido, quando você não bota energia nele, você vai ter dificuldade em interagir com as pessoas. Vai ser muita dificuldade, isso é complicado, inclusive, no trabalho. E o sexual dominante vai ter uma falta de energia vital. Vai ser uma coisa assim de falta de energia. A energia da vida, tá? Bom, pessoal, eu vou continuar a falar de instintos a semana que vem, porque é um tema muito abrangente. Eu falei só um pouquinho, vai ter um vídeo hoje à tarde na fanpage da Conexão Enneagrama. Quero falar que os instintos também têm muita ligação com as constelações, e a gente vai constelar cada instinto desse, porque você traz lá lembranças ancestrais e que te levam a ter esse instinto ou dominante ou reprimido, e isso vai influenciar na tua vida muito. Quero dizer que eu vou estar em Pelotas em maio, 17, 18 e 19, acho que é de maio, tá lá na minha fanpage, com o Enneagrama e as novas constelações. Vou estar no Rio de Janeiro também, com 3 dias de workshop, o Enneagrama e as novas constelações, tá? Eu vou colocar a minha agenda essa semana lá na fanpage Conexão Enneagrama. Toda vez eu esqueço de dar um monte de recado aqui, eu vou esquecer hoje de novo. A semana que vem a gente vai continuar falando de instintos, tá? Mulheres sexuais dominantes que falaram comigo esta semana sobre relacionamento. Entendam que você precisa atender muito esse tema relacionamento na sua vida. E a sua vida não é só isso. A sua vida tem outras coisas para você olhar, fusão com o outro. A gente tem uma vida para um lugar num nível neurológico maior de espiritualidade, porque esses 3 instintos, eles nos levam até lá num caminho que é belíssimo. Ufa, obrigada, gente. Um beijo grande para todo mundo. Vejam lá todos os conteúdos que eu vou colocar na fanpage.
Beijo aqui pro meu querido técnico que fica aqui sorrindo para mim e me avisando do horário com toda simpatia. Até quarta-feira que vem. Obrigada, beijo.